Olá a todos e sejam bem-vindos à monitoria de física. Prosseguindo o nosso tutorial de como resolver problemas em física, nós vamos pôr em prática cada etapa do que foi visto até aqui. Então a gente vai começar resolvendo o problema 17 do capítulo 5 da 10ª edição do livro Halliday e Resnick, que ele vai dizer o seguinte, ó. Na figura, essa figura aqui, a massa do bloco é de 8,5 kg e o ângulo é θ e ele é 30 graus. Determine a tensão da corda, a força normal que age sobre o bloco e determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada, essa corda aqui. Então, antes de começar o processo de resolução desse problema, aqui ao lado está o nosso guia proposto anteriormente, que consiste em conhecer a teoria, anotar os dados, identificar a pergunta, desenhar o diagrama para então começar a matemática do problema. Então, indo para o item 1, presumindo que a teoria já está dominada, vamos partir para o item 2, anotar os dados. Aqui o problema ele vai descrever que o bloco ele vai ter uma massa de 8,5 kg e um ângulo de 30 graus. Então, possivelmente, a gente vai precisar dessas duas coisas aqui para resolver o problema. Se começamos a resolver o problema e não usamos uma delas, provavelmente tem alguma coisa errada. Indo para o próximo item, identificar a pergunta. E o que o problema quer saber? Aqui eu já evidenciei. Ele quer saber na letra A tensão da corda, na letra B a força normal e na letra C ele quer determinar o módulo da aceleração do bloco caso a corda seja cortada. A gente já vai ver como se faz isso. Então, identificada a pergunta, vamos desenhar o nosso diagrama de forças, que consiste nisso aqui. Comparando com a figura, vamos ter uma tensão relativa à corda, que o bloco está preso. Como a gente viu, vai ter uma força-peso sempre direcionada para baixo. Essa força-peso não está no plano XY, então o que a gente vai fazer? Vai jogar no plano XY, decompondo essa força em uma componente X e uma componente Y. Então, esse bloco também está em contato com uma superfície e a gente vai ter uma força normal perpendicular. Então, feitas as 4 etapas, vamos começar a resolver o problema. O insight que temos que ter aqui para resolver esse problema é que pelo bloco estar parado, como o problema descreve, todas as forças agindo no bloco são iguais a zero, visto que a aceleração desse bloco é zero, certo? Ele não está se movimentando. A partir daí, nós devemos igualar todas as forças dentro do plano XY a zero. Lembrando que as que não tiverem dentro do plano XY, a gente vai ter que obrigatoriamente colocar lá. Então, a letra A vai pedir a tensão da corda. Como a gente pode olhar aqui no diagrama, a tensão da corda vai estar em cima do eixo X, certo? Portanto, nós vamos igualar todas essas forças a zero. E aqui nesse caso, a tensão está apontando na direção positiva de X, como eu evidenciei aqui. Portanto, ela vai estar positiva. E a outra força que a gente tem em X vai ser a componente X da força peso, que como a gente pode ver, tem o sentido oposto ao positivo que a gente determinou aqui. Então, ela vai ser negativa. Isolando a tensão, a gente vai ter que ela é igual à força peso em X. E qual é essa força-peso em X? A gente vai usar, como visto anteriormente, as propriedades trigonométricas de um triângulo retângulo. Portanto, a gente sabe que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui nesse caso vai ser a FGX sobre FG, a nossa força-peso. Isolando, a gente vai chegar nessa condição aqui e vamos substituir lá na equação. Fazendo isso, vai ficar dessa forma aqui. Se a nossa teoria está em dia, a gente sabe que a força-peso vai ser a massa do bloco vezes a aceleração gravitacional, vezes, nesse caso aqui, seno de θ. Colocando os valores que o problema oferece, a gente vai chegar nesse valor aqui, 41,65 newtons. Letra A resolvida. Vamos então para a letra B. A letra B vai pedir a força normal. Da mesma forma, a gente pode ver que nesse caso, a força normal está no eixo Y. Portanto, a gente vai precisar usar o somatório de forças em Y. A força normal está apontando aqui, ó, na direção positiva que a gente determinou, positiva de Y. Então, vai ser positiva. Já a força peso em Y está apontando, ó, para o que a gente está considerando o lado negativo de Y. Então, ela será negativa. Tudo isso igual a zero, porque o bloco não está se movimentando. A gente isola a força normal e a gente tem que ela é igual à força peso em Y. A força peso em Y
usando as relações trigonométricas que a gente já viu, vai ser igual a F cosseno de θ. Substituindo na equação, mg cosseno θ, substituindo com os valores, será igual a 72,14 newtons. E a letra C vai pedir o módulo da aceleração quando a corda é cortada, ou seja, quando a tensão é zero. Então aqui eu já tirei a tensão do nosso diagrama de forças e coloquei um Azinho. Ó. Esse Azinho está indicando a direção do movimento desse bloco aqui. O que difere das letras A e B é que nesse caso o somatório de forças não vai ser igual a zero, vai ser igual a MA. A gente tem uma aceleração aqui. Então a gente vai precisar calcular o somatório de forças no eixo X e no eixo Y. Começando pelo eixo Y, as forças que a gente tem vai ser a força normal, positiva, para cima, certo? E a força peso, negativa, substituindo ali. Então a gente sabe que a nossa força em Y é mg cosseno θ e Fn menos mg cosseno θ, nesse caso aqui vai ser zero. Pode substituir os valores aí que vai dar certo. Agora, calculando as forças em X, a gente vai ter quais forças em X? Olhando aqui no eixo da imagem do diagrama, ó, a gente vê que só temos a FGX, ou seja, a componente X do peso. E ela a gente vai considerar negativa, pois ela está apontando no sentido oposto ao que a gente está considerando positivo nesse exemplo aqui. Então, a força peso em X é Fg seno θ, substituindo os valores, a gente vai chegar nesse número aqui, ó, menos 41,65 newton. Então, calculadas já o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y, basta substituir nessa expressão aqui que a gente viu no início, e isolando a aceleração, a gente vai chegar nessa expressão e ele pede um módulo que vai ser calculado por essa expressão aqui, ó, que a gente já viu de onde é que saiu isso aqui. Então aqui, substituindo os valores, a gente vai chegar que o A é 4,9 metros por segundo ao quadrado. E agora nós vamos resolver mais um problema, que é o problema 52 do capítulo 5 da 10ª edição do livro Halliday e Resnick, e ele vai dizer o seguinte, ó: um homem de 85 quilos desce de uma altura de 10 metros em relação ao solo, pendurado em uma corda que passa por uma rodana sem atrito e está presa na outra extremidade a um saco de areia de 65 quilos. E ele pergunta com que velocidade que o homem atinge o solo se ele partiu do repouso. Então, da mesma forma, seguindo o nosso guia passo a passo de como abordar um problema, presumindo que a teoria está esclarecida, vamos para o próximo, que é anotar os dados. Aqui, os dados que o problema oferece vai ser a massa do homem, que a gente vai chamar de M1, 85 kg, a massa do saco de areia, 65 kg, que a gente vai chamar de M2, e a altura que o homem desce, pendurado nessa corda, que é ΔY igual a 10 metros. Aqui ao lado eu desenhei o diagrama de forças da situação desse problema, onde a gente vai ter aqui o homem pendurado ao lado direito, indicado por essa força peso 1. Do outro lado oposto à corda a gente vai ter o saco de areia, a força peso 2. Aqui estão indicados o sentido o qual o saco de areia está se movimentando, ó, sentido A para cima. Do outro lado, a mesma aceleração, porém com sentido oposto. O homem está indo em direção ao solo, a seta então para baixo. E aqui uma tensão estabelecida nessa corda que está ligando o homem ao saco de areia. Então, feitas as 4 etapas, vamos para a matemática, vamos resolver esse problema. A gente vai começar equacionando as forças do bloco 2, que a gente está considerando o saco de areia, certo? Então, o que a gente tem aqui no bloco 2? A gente vai ter uma tensão, ela está apontando na direção aqui do movimento, na direção que a gente está considerando positiva no eixo Y. Aqui a gente vai ter uma força-peso relativa a esse saco de areia, no sentido oposto ao que a gente está considerando positivo. Então, menos M2G, a força-peso. Isso tudo igual a MA, visto que o bloco está se movimentando, certo? E qual M? A massa do bloco que a gente está considerando, o M2, o saco de areia. Aqui a gente isola, então, a tensão e partimos para o bloco 1. O que a gente tem aqui no bloco 1? A gente, da mesma forma, vai ter uma força-peso que vai estar apontando agora na direção positiva de Y, né? Visto que o objeto está andando para baixo. Em oposição a essa força, a gente vai ter uma tensão apontando aqui no sentido oposto, portanto, menos T igual a
a M1A, porque esse bloco está se movimentando. Tendo essas duas equações, a gente vai então substituir a tensão que a gente isolou aqui, ó, da nossa equação do bloco 1. Substituindo, a gente vai chegar nessa expressão aqui, vamos deixar tudo que tem A de um lado, tudo que tem G de outro. A gente vai colocar aqui ao lado esquerdo o A em evidência, no lado direito o G em evidência. E isolamos o A. E por que isolar o A se ele quer saber a velocidade? Para substituir nessa expressão aqui, equação de Torricelli, onde a gente pode calcular uma velocidade sem o tempo. Quando a gente anotou os dados que estão aqui ao lado, a gente já pôde observar que não tinha tempo, ou seja, se a gente tinha que calcular uma velocidade, provavelmente seria pela equação de Torricelli. Então, se a gente leu com atenção o problema fala o quê? Com que velocidade o homem atinge o solo se ele partiu do repouso, ou seja, se a sua velocidade inicial for zero. Então, essa velocidade inicial aqui é zero, a gente tira ela, a gente vai substituir esse A aqui com o que a gente acabou de calcular, vai isolar a velocidade final dessa forma aqui, substituindo pelos valores que o problema nos oferece, a gente chega em 5,1 metros por segundo. Então, eis o que o problema pede. Mas e aí? Ainda tem dúvidas? Não tem problema. Pode interagir comigo por esse vídeo ou pelo e-mail, que aí a gente conversa. Então, até mais.